Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Entrevista Coletiva. Sou Francisco Espínola, tenho a companhia do jornalista Narbal Guerreiro e nós estamos entrevistando o Dr. Newton Tafuri a respeito do Dia Mundial pela Incontinência Urinária, para combater, obviamente, e servir como alerta à incontinência urinária. No primeiro bloco, nós falamos bastante a respeito do diagnóstico e como essa doença acaba prejudicando, inclusive podendo levar até a depressão. Mas estou dizendo tudo isso porque agora no segundo bloco a gente vai falar a respeito dos tratamentos tradicionais, também tratamento novo que está surgindo aí. Você pode se preparar, se perder o primeiro bloco, para assistir a uma das nossas reprises. Esse programa passa às 9 horas da noite e também 7 horas da manhã. Se for mais fácil, pode acessar pelo YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Doutor, vamos falar então... Só uma observaçãozinha, se me permite? Claro, claro. A minha descortesia com o senhor. Sua incontinência verbal. Minha entrada de carrinho. Deixa eu te falar, vamos pedir para colocar o telefone ali, os endereços, aliás, que eu acho que é muito importante o acesso do telespectador a essas informações adicionais, né? Além daquilo que o doutor já que você pediu para colocar, lê lá para nós. Então. Ali está www.urinarassim.com.br e embaixo tem um portal, que é o www.portaldaurologia.org.br. Nesses locais aí tem todas as informações a respeito da questão, doutor? Sim, todas as informações. Essa aí é a base da campanha, né? Isso é uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Que lançou o tema, né? Qual que é o tema da campanha? Doutor, urinar assim é normal? Então, assim, muitas pessoas têm problema de incontinência, mas acham que está normal, que é normal. Então, assim, tem que procurar o especialista, tem que arguir, né, passar pela investigação e aí descobrir se é normal ou não é. Então, ali está o portal da sociedade, está o portal específico do problema, que é deste mês, né? O Dia Mundial, na verdade, é dia 14 de março, né? Foi sábado, é o Dia Mundial da Incontinência Urinária. Então, a gente está fazendo essa campanha, tentando, né, destacar o problema, mostrar para as pessoas que ele existe, mas é que principalmente existe solução, existe tratamento para tudo. Vamos falar dos tratamentos então. Tradicionalmente, como é feito o tratamento? Bom, o tratamento ele é variável de acordo com a causa, de acordo com o sexo da pessoa, né? Se é o gênero masculino, feminino, e a causa da incontinência. Então, dentro daqueles dois grupos que nós já falamos, né, da incontinência de esforço e a incontinência pela bexiga hiperativa, a incontinência. Então, eu vou dividir. Na bexiga de esforço, né, na perda por esforço, o tratamento pode começar, às vezes, com uma fisioterapia pélvica, né? Hoje está muito desenvolvida essa área. Existem ótimos profissionais em Cuiabá trabalhando com isso. Então, quando ela é uma perda de grau leve, né, perde pouca quantidade, e em mulheres mais jovens, então ele tem uma boa resposta com a fisioterapia. E num prazo relativamente curto de tempo também? Sim, relativamente curto. Às vezes com 10, 12, 20 sessões, a pessoa já está tendo uma resposta já é outra satisfatória, vida. Já é outra vida, né? Literalmente outra vida, né? É. Aí existe para esse tipo de incontinência um tipo de cirurgia que antigamente era a tal cirurgia, vamos levantar a bexiga, né? Que era uma cirurgia muito tradicional feita, né? A pessoa está com a bexiga baixa, fez a cirurgia para levantar a bexiga. Isso não existe mais, né? As técnicas desenvolveram. Hoje em dia, a cirurgia para correção de incontinência urinária, padrão para esses casos, é uma cirurgia chamada sling. É o sling vaginal que se fala. Então, assim, é uma cirurgia minimamente invasiva, com pequena incisão, né? Rápida hospitalização, na qual é colocada uma espécie de uma tela sobre a bexiga e a uretra, uma tela de polipropileno, e essa tela é que vai dar essa fixação, vai aumentar a tensão ali do assoalho pélvico e recuperar essa condição de continência urinária para a pessoa, né? Já no outro grupo, das incontinências por hiperatividade, né? A abordagem inicial é medicamentosa, existem vários medicamentos que acabam inibindo as contrações vesicais e resolvem muitos casos, se não totalmente, pelo menos parcialmente, né? Dando pelo menos aquela sensação de melhora, né? Para o paciente, para a paciente.
E também vão ter as técnicas cirúrgicas para o homem, que o homem, quando se está perdendo por lesão de esfíncter pós-cirúrgico, aí você tem como até implantar um esfíncter artificial, que também é uma cirurgia bastante moderna que a gente tem feito, que ele tem um controle de sistema hidráulico, que é uma bombinha que a própria pessoa vai controlando a abertura e fechamento. Existe um tipo de sling também para o homem, semelhante ao da mulher, que também coloca-se uma tela sobre a uretra para dar maior sustentação, né? E já para as mulheres, você tem a questão que estou falando para as mulheres, mas até poderia ser aplicado para o homem também. Mas nesses casos, é muito mais mulheres do que homens que têm esse tipo de incontinência por hiperatividade refratária. Aí você tem o Botox, o próprio Botox, que é aplicado muito esteticamente hoje em dia. Pode ser aplicado na bexiga porque ele é um inibidor da contração muscular, né? Então ele vai inibir a bexiga. Ele às vezes ele tem um bom resultado, mas é um efeito temporário, 3 meses até 6 meses. Depois o organismo absorve, teria que estar fazendo um novo procedimento, uma nova aplicação de tempos em tempos. E existe de mais moderno um tratamento que aqui em Mato Grosso ainda não fizemos, mas já estamos habilitados a fazer, já fizemos os cursos, estamos aí na fase de seleção dos pacientes, que é a neuromodulação. Neuromodulação nada mais é do que um marca-passo, semelhante ao marca-passo cardíaco, né, que é implantado subcutâneo na região do glúteo. Desse marca-passo saem os fios que se conectam nos nervos da medula sacral, nível S2, S3, que é onde é a inervação da bexiga. E através desses impulsos elétricos contínuos que ele vai dando ali, ele propicia à pessoa uma nova vida, um novo controle da função miccional. A fisioterapia tem esses pequenos eletrodos. Isso, né? Só que ali eles fazem a estimulação temporária, né? Esse neuromodulador não, ele fica contínuo, ele geral. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Ele vai estar contraindo ali a musculatura. Você vê quando você implanta, na hora que você implanta, você já faz um teste, você já vê a musculatura pélvica contraindo, né? E nesse tipo de procedimento, ele é feito um teste, na verdade. Você faz o primeiro procedimento, implanta os eletrodos, conecta, e você coloca como se fosse um marca-passo temporário, de 7 a 14 dias, e vai avaliando. Se nesses 7 a 14 dias houve o resultado, aí você faz a troca daquele por um definitivo, aí já é um procedimento bem mais simples, com anestesia local. E aí, se você entra com marca-passo definitivo, que aí vai ter uma duração aí de 5 anos, em geral, a bateria desse marca-passo. E esse tratamento novo, ele é indicado na maioria dos casos ou existe a necessidade de um quadro específico? Não, na verdade, ele é na minoria dos casos, né? São para aqueles pacientes, mulheres ou homens, que têm essa doença, né? Bexiga hiperativa, incontinência urinária por bexiga hiperativa, e que não respondem aos outros tratamentos. Por exemplo, não respondem às medicações, né? Você tem 2 níveis de medicação, primeira classe, segunda classe. Se a pessoa passa pelos 2 tipos e não está respondendo, né, tem a gente chama de refratária, bexiga hiperativa refratária, ou seja, não responde aos tratamentos, aí você vai ter indicação. É uma minoria dos casos, mas não é tão pouca gente assim. Agora, das 2 situações, a pessoa que não cuida de repente, ou não, enfim, por diversos motivos, ou por motivos aí, ele não cuida. Essa incontinência pode causar, por exemplo, a impotência sexual, comprometer a vida sexual dele, ou também o tratamento tem esse efeito colateral, alguma coisa nesse sentido? Eu penso assim que as disfunções sexuais vão aparecer mais pelo próprio constrangimento, né? Você imagina a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, tentando manter uma relação sexual ou mantendo uma relação sexual com o seu parceiro e está perdendo urina, né? E isso é de uma situação difícil de administrar. Então, acho que aí vai mais pelo lado psicológico, né? É óbvio que pode existir causas, por exemplo, para o homem. Câncer de próstata, foi operado. Então, assim, das 2 complicações mais comuns é a incontinência urinária e a disfunção sexual, a impotência. Então, elas estão juntos por uma mesma causa. Não que uma puxou a outra, mas a mesma causa levando aos problemas. Não é regra, né? Mas acontece. Não é regra. Nilton, uma das principais benesses
dessas datas simbólicas, como o Dia Mundial de Combate à Incontinência Urinária, que foi celebrado em 14 de março, é alertar as pessoas para uma situação. O senhor mesmo, se não me engano, até no primeiro bloco, citou aqui, ou no segundo, não sei, que as pessoas às vezes acham que é meio normal, está convivendo com aquilo e não vai buscar ajuda, etc. Pode chegar a causar problemas físicos, por exemplo, infecção urinária, etc.? Pode, perfeitamente. Para uma pessoa, por exemplo, que é uma mulher, né, que tem incontinência urinária e por isso se vê obrigada a usar uma fralda constantemente ou só para dormir, mas a maioria das vezes é constante. Vai urinando ali, vai provocando assadura, né? E aí está propícia a infecção, sim, não tem dúvida. Aí, além do lado psicológico, fica sujeito a uma infecção urinária. Fica ali propício. Exatamente. Calor, umidade, né? Provoca o crescimento de um fungo, né? Uma alteração, um corrimento vaginal, daí para uma infecção urinária na bexiga é um pulo. Tá. Existe idade mais propensa que a pessoa tem que ficar mais atenta? É a partir dos 40 anos? Como o homem, por exemplo, tem que fazer o exame de próstata a partir de 40 anos? Ou não? Então, as estatísticas, né, como a gente já falou no início do programa, a prevalência da doença é mais acima dos 40 anos e mais ainda acima dos 70. Né? Mas, assim, não é uma condição que a gente faz preventivo, exame preventivo, como faz o da próstata, por exemplo, como faz o da mama, porque a gente pode até questionar o paciente quando ele vai no consultório por um outro motivo. Você pergunta, e aí, senhor, como é que tá? E a urina? Está controlando? Está perdendo? Não está? Você busca informações ativamente, né? Mas para o paciente ter a vontade de ir ao consultório, a iniciativa, em geral, porque ele já está com sintoma, né? Já está incomodado. O que a gente busca alertar dentro dessa campanha é que não precisa ser assim, né? Não precisa a pessoa achar que é normal perder a urina. Né? Existe recursos, existe diagnóstico, tratamento para casos leves, para casos mais complicados. Então, oriento todo mundo a procurar o seu médico de confiança. Tem todo um tabu, né? Como sempre, em diversas patologias, e essa mais óbvia ainda, que existe aquela resistência do paciente procurar, e com uma questão do toque, do exame da próstata, é meio complicado realmente. Isso. Pegando exatamente isso, desculpa até interromper, o senhor já estava preparado para responder, existe uma resistência da adesão ao tratamento? Por exemplo, fui lá no médico, consultou, me deu um remedinho, tá bom. Ou a fisioterapia, por exemplo, melhorou uma semana, parei de tomar aquele remédio, não preciso disso mais não. Existe esse preconceito também ou não? Aí é como uma situação constrangedora, a pessoa às vezes ela tem muita dificuldade de buscar o início, né? A pessoa às vezes não comenta nem dentro de casa, não comenta com o parceiro, não comenta com o filho, com a filha, com a vizinha, com a amiga. É uma situação constrangedora, então gera essa dificuldade de se procurar o tratamento médico. Mas o que eu vejo é que a partir do momento que a pessoa, né, tomou consciência daquele problema, buscou o profissional, viu que tem jeito, que tem resultado, né? Aí a adesão não é baixa, ela geralmente continua o tratamento, faz a primeira fase, não melhorou com a fisioterapia, ela continua, vai tentar o remédio, vai para a cirurgia, né? Então, a grande maioria, vencida essa barreira inicial de chegar até o profissional, dali por diante a coisa vai fluindo. Antônio, muito obrigado pela presença. Mais algum registro que considere necessário também? Estamos disponíveis. Eu agradeço mais uma vez, né? Brincadeiras à parte. Esse portal, né, que foi divulgado, lá tem amplo material para quem se interessar em pesquisar. É um material em linguagem acessível, não é com termos técnicos. Então, se a pessoa quiser se informar mais, se aprofundar mais, eu acho que vale a pena. Se você tem o problema ou conheça alguém que tem o problema, ir atrás disso e procurar um profissional e buscar uma solução, porque certamente vai alcançar. Obrigado pela participação. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao final dessa edição, ressaltando mais uma vez que somos emissora pública e, como tal, tratamos de temas de interesse público. Obrigado e até a próxima oportunidade.